17. Por trás dos óculos de armação prateada, os olhos do representante da turma encontraram os de Shuya. Seus cabelos, em geral repartidos de lado, estavam agora completamente desordenados. As lentes de seus óculos pareciam um pouco sujas e os olhos por trás delas estavam arregalados e sanguinolentos. Assim como os de Tatsumichi, o rosto de Kyoichi trazia a mesma palidez extrema de quando Shuya o vira na sala de aula, e novamente se assemelhava a uma obra de Andy Warhol. Ele não parecia mais um ser humano. Ao pressentir o movimento do cano da pistola, Shuya girou o corpo e se abaixou, deitando-se de costas. Nesse instante ouviu o som cortante. Bang! E a arma sendo envolvida por uma chama miúda. Algo quente raspou o alto da cabeça de Shuya. Logicamente podia ter sido apenas sua imaginação. De qualquer forma, a bala não o atingiu. Por um tempo, sem tempo para pensar, Shuya tentou voltar ainda agachado. Na parte inferior de suas costas, a grama alta farfalhou. Não daria tempo, seria impossível escapar. Kyoichi Motobuchi se aproximava e estava a apenas alguns metros de Shuya, mirando diretamente seu peito. Os músculos do rosto de Shuya enrijeceram como se ele tivesse se transformado numa escultura de gesso. Mais que proteger Noriko, mais que qualquer outra coisa, um pavor real se intensificava agora dentro dele. A próxima pequena bala de chumbo que a arma cuspiu me matará. Me matará. Pare! Outra voz gritou. Kyoichi de súbito se virou na direção diagonal. Shuya também acompanhou vagamente o olhar de Kyoichi. Uma grande figura estava de pé, à sombra do pequeno templo, cabelos cortados bem curto. Não, o mais correto seria dizer praticamente cortados a zero, com uma cicatriz preeminente acima da sobrancelha e o rosto rijo de um matador. Era Shogo Kawada, o estudante número 5. Ele segurava uma carabina com bomba de ação, uma Remington M31 de cano cerrado. Sem nenhum aviso, Kyoichi atirou em Shogo. Shuya viu Shogo se agachar rapidamente. Ao ouvir a explosão do tiro da carabina que Shogo ainda mantinha em posição de joelhos, viu faíscas voarem do cano, como um lança-chamas, e no instante seguinte o braço direito de Kyoichi desapareceu. Uma névoa de sangue preencheu o ar. Kyoichi olhou vagamente a manga curta do uniforme que aparecera ali de súbito. O restante dela, de seu cotovelo até a mão que segurava a pistola, jazia agora sobre a grama. Shogo rapidamente engatilhou a carabina, carregando o próximo tiro. Um cartucho de plástico vermelho recém-cuspido voou lateralmente. Como se tivesse percebido o que acontecera, Kyoichi urrou como um animal. Shuya imaginou que ele cairia de joelhos, mas isso não aconteceu. Ao contrário, o representante da turma correu em direção a seu braço caído sobre o colo com a mão esquerda, arrancou a arma da mão direita com a troca de bastão numa corrida de revezamento, desempenhando um duplo papel. Fantástico! Shuya voltou a sentir que assistia a um filme de horror mal produzido, ou que lia um romance de terror mal escrito. Diabos! Isso foi cruel. Pare! Eu disse! Shogo gritou, mas Kyoichi não fez menção de parar. Ele apontou a arma para Shogo. Shogo atirou mais uma vez. O corpo de Kyoichi vergou-se no meio, em posição semelhante à de um atleta de salto em distância, mas foi impulsionado para trás. Ele aterrissou primeiro com os pés e no instante seguinte, como numa foto com um lapso de tempo, tombava de costas no solo. Kyoichi afundou na grama crescida e não se moveu mais. Shuya se levantou às pressas. Ele pôde ver o corpo do representante da turma entre as ondas formadas pela grama. Havia uma enorme fissura aberta na altura do estômago no casaco da escola, e o conteúdo interno parecia a lixeira de uma fábrica de linguiças. Shogo quase não prestou atenção ao cadáver, aproximando-se rapidamente de Shuya com sua carabina. Ele a engatilhou de novo e ejetou o cartucho vazio. Shuya ainda estava aturdido pela sucessão rápida de acontecimentos ocorrida diante de seus olhos e pelas mortes trágicas de Tatsumichi e Kyoichi, mas conseguiu dizer com respiração entrecortada: Calma, Shogo parou perto do corpo de Kyoichi e disse: Não se mexa. Largue a arma. Shuya então se deu conta de que ainda segurava a machadinha.
Ele acatou a ordem. A arma tingida de sangue caiu no solo com um baque surdo. Nesse instante, Noriko surgiu no alto da inclinação íngreme em que se transformara a trilha, arrastando a perna. Ela chegara até ali por dentro das moitas, seguindo o caminho trilhado por Tatsumichi e Shuya, quando os dois caíram e rolaram ladeira abaixo. Shuya só então percebeu que menos de 1 minuto se passara desde seu embate com Tatsumichi Oki. Noriko estava pálida, provavelmente por ter ouvido os tiros, mas se notava que ela continha a respiração, vendo Shogo e Shuya se confrontarem em meio aos cadáveres de Tatsumichi e Kyoichi. Shogo notou Noriko e sem perder tempo apontou sua carabina para ela. O corpo de Noriko enrijeceu. Pare! Shuya gritou. Noriko está comigo! Não temos intenção de brigar. Ouvindo isso, Shogo virou lentamente a cabeça na direção de Shuya. Seu olhar estava estranhamente aéreo. Shuya gritou para Noriko. Noriko! Shogo me salvou. Ele não é inimigo. Shogo olhou para Noriko e depois voltou a fitar Shuya. Então, baixou o cano da arma. Depois de permanecer paralisada por um momento, Noriko levantou as mãos para indicar a Shogo que estava desarmada, e então desceu quase deslizando pela inclinação da trilha. Ela andou arrastando a perna direita e depois de se aproximar de Shuya, os dois olharam para Shogo. Shogo os observava como se contemplasse tatus gêmeos. Shuya notou que os pelos ralos do rosto e no queixo dele haviam crescido mais um pouco. Em primeiro lugar, deixe-me explicar, Shogo disse afinal. Não me restou opção a não ser atirar em Kyoichi. Vocês entendem? Olhando para o corpo de Kyoichi, Shuya refletiu sobre as palavras de Shogo e se deu conta de que talvez o representante da turma estivesse apenas confuso. Sim, ele deve ter tido a impressão errada ao me ver golpear Tatsumichi Oki. Noriko não estava por perto. Logo, era natural que se enganasse. Conforme Shogo dissera, Shuya não poderia de qualquer forma censurá-lo por suas ações. Se Shogo não atirasse, Shuya teria sido morto por Kyoichi. Além do mais, ele também havia matado Tatsumichi Oki. Ele olhou de volta para Shogo. Sim, entendi. Obrigado. Você me salvou. Shogo encolheu de leve os ombros. Eu só tentei fazer Kyoichi parar, mas parece que por tabela acabei te salvando também. A excitação da luta ainda dominava seu corpo, mas Shuya foi capaz de exprimir em palavras o que sentia. Que ótimo. Ótimo que tenha aparecido alguém normal. De fato, Shuya se surpreendeu bastante. Na sala de aula da escola, ele pensara que Shogo seria um dos que entrariam no jogo. Porém, ele não apenas não se tornara um inimigo, como ainda tinha salvado a vida de Shuya. Shogo olhou para eles por um instante, como se examinasse algo. Em seguida, perguntou. Então, vocês estão juntos? Shuya franziu a sobrancelha. Foi o que eu disse. Shogo voltou a perguntar. Por que estão juntos? Shuya e Noriko se entreolharam. Depois se voltaram para Shogo. Shuya estava prestes a perguntar. O que você quer dizer? Mas, como Noriko fez a mesma pergunta, acabou se calando. Noriko também parou de falar. Os dois se entreolharam de novo. Como Shuya achou que Noriko lhe dera a vez para prosseguir, voltou a abrir a boca para responder, mas acabaram os dois dizendo, ao mesmo tempo. É porque, mais uma vez, Shuya e Noriko trocaram olhares. Por fim, voltaram a fitar Shogo sem dizer nada. Um sorriso rápido cruzou o rosto de Shogo. Se aquilo era um rosto sorridente, era a primeira vez que Shuya o via. Shogo disse. Não se importe com isso, ok? Já entendi. De qualquer forma, precisamos nos esconder. Não há motivo para ficarmos aqui de pé, desprotegidos. Restam 29 estudantes. 18. Yuko Sakaki, a estudante número 9, corria pelo mato. Era perigoso correr assim às cegas, mas ela precisava escapar, a qualquer custo. Em sua mente, a cena que acabara de testemunhar surgia em flashbacks. O incidente visto por trás dos arbustos. A cabeça de Tatsumichi Oki totalmente rachada. Shuya Nanahara arrancando a machadinha tingida de sangue da cabeça dele. Ela estava de cabelos em pé. Shuya Nanahara matara Tatsumichi Oki de forma realmente perfeita.
Até Shuya retirar a machadinha da cabeça de Tatsumichi, Yuko não pôde desprender os olhos da cena, como se estivesse enfeitiçada. Porém, ao ver a cor vermelha tingindo a machadinha, ela foi por fim dominada pela sensação de pavor. Agarrou seu kit de sobrevivência e tapou a boca com a mão, pois corria o risco de começar a gritar espontaneamente caso não fizesse isso. As lágrimas brotaram de seus olhos. Atrás dela, tiros eram trocados, mas de tão apavorada, Yuko era quase incapaz de perceber. Restam 29 estudantes. 19. Depois que Shuya e Noriko voltaram aos arbustos e pegaram seus pertences, Shogo comentou que a vista dali não era das melhores. Shuya pensou bastante na escolha do local, mas como Shogo parecia estranhamente acostumado à situação do gênero, eles acabaram acatando sua ideia de se mover em direção à montanha. O gato sujo tinha sumido. Esperem um pouco, vou buscar os pertences de Kyoichi e Tatsumichi. Dizendo isso, Shogo se embrenhou nos arbustos próximos e desapareceu. Shuya ajudou Noriko a sentar e também sentou ao lado dela. Ele empunhava o revólver Smith e Wesson 38 Chief Especial, que Shogo lhe entregara depois de tê-lo recolhido do cadáver de Kyoichi. Shuya não se sentia bem e não queria ter o revólver com ele. Afinal, ele vira o passe do bastão grotesco, mas decidiu suportar e empunhá-lo. Shuya, vamos usar isso. Ao levantar o rosto, ele viu Noriko lhe mostrando um curativo adesivo rosa, provavelmente encontrado no kit de sobrevivência rasgado pela machadinha de Tatsumichi. Shuya tocou na ferida em sua orelha direita. O sangramento praticamente cessara, mas ele sentiu uma dor lacinante. Fique quieto. Noriko se aproximou dele e rasgou o envelope do curativo. Enquanto grudava com cuidado o curativo no lóbulo da orelha de Shuya, ela perguntou: por que tanta gente se concentrou neste local? 5 ao todo. 5 irmos nós dois de Shogo. Shuya olhou de volta para Noriko. Não tinha pensado nisso em meio a toda a ação que lhe salvara a vida, mas ela tinha razão. Ele balançou a cabeça negativamente. Não faço ideia. Viemos para cá para nos distanciarmos ao máximo possível, certo? Evitamos subir a colina e desistimos de nos mover ao longo da linha costeira, onde há muita visibilidade. Todos devem ter pensado o mesmo, e acabamos neste lugar acreditando estarmos salvos aqui. Foi assim com o representante da turma e com Tatsumichi. No momento em que mencionou o nome de Tatsumichi, Shuya voltou a sentir a náusea. O rosto do colega de turma dividido pela metade, esquerda e direita, sem simetria, como um amendoim, e o cadáver estirado no chão. Vejam todos o estranho homem amendoim. Juntamente com a náusea, a cabeça de Shuya, embotada pela excitação da luta, rapidamente esfriou e ele sentiu a normalidade dando lugar à sensação de semi-paralisia. Shuya, você está pálido. Está se sentindo bem? Noriko perguntou, mas Shuya foi incapaz de responder. Um arrepio atravessou seu corpo, logo se transformando numa tremedeira. Ele começou a balançar em pequenos espasmos. Seus dentes batiam sem controle, como num louco sapateado. O que há de errado? Noriko prosseguiu, pousando a mão sobre o ombro dele. Estou com medo. Shuya respondeu com os dentes ainda batendo. Ele girou a cabeça para a esquerda e olhou para Noriko, que lhe dirigiu um olhar preocupado. Estou com medo. Muito mesmo. Acabei de matar uma pessoa. Noriko fitou o rosto de Shuya por algum tempo antes de mover com cuidado sua perna direita, machucada, e sentar diagonalmente em frente dele com os joelhos dobrados. Ela gentilmente abriu os braços e envolveu os ombros do amigo. Sua face encostou na face trêmula dele. Shuya sentiu o calor do corpo de Noriko e um aroma parecido com uma colônia ou shampoo chegou até suas narinas, impregnadas de odor de sangue. Shuya se surpreendeu um pouco, mas estava agradecido pelo calor e aroma reconfortantes. Ele permaneceu imóvel, abraçando os joelhos. O gesto lhe fez recordar dos tempos em que sua mãe o abraçava quando criança, antes de ela morrer no acidente. Olhando para agora do terninho de marinheiro de Noriko, lembrou-se vagamente da mãe. Ela falava de forma clara e era cheia de energia. Mesmo sendo uma criança, ele achava a mãe elegante. O rosto dela... Nossa, era bem parecido com o de Kazumi Shintani,
Sua mãe sempre trocava sorrisos com seu pai, cujo bigode em nada se assemelhava ao de um típico funcionário de empresa. Envolta nos braços dela, Shuya a ouviria dizer: seu pai trabalha com leis. O trabalho dele é ajudar pessoas com dificuldades. Isso é algo muito importante neste país. Um dia, me casarei com alguém como mamãe, e então sorrirei para minha mulher do mesmo jeito que papai e mamãe sorriam um para o outro. O sorriso dos pais o fazia se sentir assim. A tremedeira foi cessando aos poucos até desaparecer por completo. Você está bem? Noriko perguntou. Sim. Obrigado. Noriko afastou lentamente o corpo dele. Depois de algum tempo, Shuya declarou. Você tem um cheiro bom. Noriko sorriu, envergonhada. Oh céus, ontem nem tomei banho. Não, realmente você tem um cheiro bom. Um sorriso percorreu de novo o rosto de Noriko, quando os arbustos balançaram farfalhando. Shuya a protegeu com o braço esquerdo e segurou a Smith Wesson. Não atire, sou eu. Abrindo passagem pelos densos arbustos, Shogo se aproximou. Shuya abaixou a arma. Shogo carregava 2 kits de sobrevivência e a carabina a tiracolo. Ele retirou uma caixa de papelão de um dos kits e a lançou em direção a Shuya. Shuya a segurou no ar e a abriu, expondo as extremidades prateadas das balas alinhadas. Faltavam 5 delas, havendo apenas espaços vazios como dentes cariados. Balas para sua arma. Carregue-a. Shogo disse, deixando a carabina ao seu lado e puxando uma linha de pesca gasta. Ele esticou uma extremidade com firmeza, e Shuya viu como o fio seguia reto até as profundezas dos arbustos. Shogo então retirou do bolso um pequeno canivete e soltou a lâmina dobrada dentro do cabo. A arma que lhe fora fornecida era uma carabina. Logo, Shuya pensou, o canivete provavelmente fora trazido pelo próprio Shogo. Com o canivete, Shogo fez um entalhe na cortiça do tronco de uma árvore que tinha a espessura de uma lata de refrigerante. Depois, inseriu o fio esticado com firmeza no entalhe e cortou o excesso. Ele fixou o restante do fio ao redor do tronco da mesma forma. O que você está fazendo? Shuya perguntou. Isso? Shogo respondeu, guardando o canivete. Pode-se dizer que é um sistema de alarme primitivo. Os fios estão estendidos, formando um círculo com 20 metros de raio, tendo este local como centro. O fio está duplicado. O sistema está ligado aqui. No momento em que alguém encostar nele, o fio será puxado e cairá da árvore. Não se preocupe, a pessoa nem notará. Isso nos alertará. Onde você encontrou esse fio? Shogo balançou a cabeça levemente. Havia uma pequena loja de suprimentos. Eu queria pegar alguns artigos e por isso fui primeiro lá. Foi onde encontrei os fios. Shuya parecia impressionado. Logicamente, por menor que fosse a ilha, deveria haver pelo menos uma loja comercial com muitos artigos úteis, mas a ideia nem mesmo lhe passara pela cabeça. Obviamente, não teria sido possível para ele vagar pela ilha, tendo que cuidar de Noriko. Shuga sentou numa posição de onde poderia olhar de frente para Shuya e Noriko. Ele começou a procurar algo dentro do kit de sobrevivência que pertencera a Tatsumichi Okyoichi. Tirou uma garrafa de água e pão, propondo. Que tal comermos? É hora do café da manhã. Ainda abraçando os joelhos, Shuya balançou negativamente a cabeça. Ele não tinha apetite. Algo de errado? Sente-se mal por ter matado Tatsumichi? Shogo examinou o rosto de Shuya e disse casualmente. Não desanime com isso. Digamos que cada pessoa mata uma outra em ordem e tudo acaba se parecendo uma competição. São 42, não, 40 estudantes. Por isso, se você matar 5 ou 6 e ainda continuar vivo, será o vencedor. Acabar com mais 4 ou 5 é tudo que você precisa. Shuya sabia que ele estava brincando, mas por se tratar justamente de uma brincadeira, lançou um olhar repreensivo para Shogo. Como se sentisse a raiva de Shuya, Shogo retrocedeu. Desculpe. Estava só zoando. Shuya perguntou, num tom incisivo. Então, você não sente náusea? Ou já matou alguém antes do representante da turma? Shogo apenas deu de ombros. Bem, desta vez foi meu primeiro. Ele respondeu, um jeito de falar um pouco estranho. Shuya pensou, mas na hora não atinava o motivo. Ele estava confuso. Se Shogo era um delinquente, como nos rumores que corriam sobre ele, então sua impassibilidade diante das situações deveria ser diferente da de Shuya. Shuya sacudiu a cabeça e mudou de assunto. Sabe, algo que eu não entendo. Shogo ergueu a sobrancelha. Aquela cicatriz sobre sua sobrancelha esquerda também se movimentou. O quê? O representante, Kyoichi. Ei,
Shogo levantou de leve o queixo e o interrompeu. Você constatou há pouco. Não me restava escolha. Eu deveria ficar calado e tê-lo deixado me matar? Não sou Jesus Cristo, ok? Tampouco tenho poder para ressuscitar, embora jamais tenha tentado. Não, não é isso. Shuya prosseguiu, enquanto imaginava se Shogo não estaria gracejando de novo. Shogo Kawada seria do tipo humorístico? Creio que o motivo de Kyoichi tentar atirar em mim é que ele me viu matar Tatsumichi bem diante dos olhos dele. Eu matei Tatsumichi porque ele me atacou. Shogo assentiu levemente. Então, não era estranho que Kyoichi tivesse pensado em me matar. Tem razão. Talvez. Mas mesmo assim eu... Não. Shuei interrompeu Shogo. Esqueça isso. O que eu quero dizer é que Tatsumichi avançou sobre mim, mesmo eu não tendo feito nada. Além disso, eu estava com o Noriko, porque ele precisava nos atacar de repente. Shogo deu de ombros e pôs a garrafa de água e o pão perto de seu pé. Tatsumichi estava disposto a fazê-lo. Só isso. O que você acha tão estranho assim? Não, bem. Teoricamente, sim, mas eu não compreendo. Quer dizer, como Tatsumichi foi capaz de... Shogo cortou as palavras hesitantes de Shuya. Não há necessidade de entender. Como assim? Os lábios de Shogo entortaram de leve, exibindo algo próximo a um sorriso forçado, e ele depois prosseguiu. Eu acabei de entrar na escola, por isso eu não sei muito sobre vocês e seus colegas. Você, por exemplo, o que sabe acerca de Tatsumichi? Talvez tenha alguém muito doente em sua família, e por isso ele pode ter sentido a necessidade de sobreviver. Ou talvez ele estivesse apenas sendo egoísta. Ou enlouqueceu de pavor e perdeu a capacidade de raciocínio. Ou há até esta possibilidade. Você estar com Noriko. Ele pode ter achado que você fez parceria com ela e nada garantia que vocês o deixariam ficar, não é? Vocês dois podiam ter decidido que ele era perigoso e que deveriam eliminá-lo de imediato. Ou, se vocês estavam realmente jogando, poderiam usar esse raciocínio para matá-lo. Olhe, você fez algo que pudesse provocar Tatsumichi? Claro que não, Shuya parou, relembrando como instintivamente tocara sua faca ao encarar Tatsumichi. Ele mesmo também estava apavorado, com medo de Tatsumichi. Não se lembra de nada? Eu toquei minha faca. Ele olhou para Shogo. Mas apenas isso não seria. Shogo balançou levemente a cabeça. Claro que seria um motivo suficiente, Shuya. Tatsumichi deve ter pensado que precisaria liquidá-lo porque você estava armado. Todos neste jogo têm pavio curto. E completou como se concluísse o raciocínio. Mas no final, Tatsumichi estava concentrado no jogo. Essa é a explicação mais simples. Olhe, você não precisa compreender. Seja lá como for, se o seu oponente te apontar uma arma, não hesite. Do contrário, você morre. Antes de ficar refletindo sobre o adversário, em primeiro lugar, desconfie. Você não deve confiar muito em ninguém neste jogo. Shuya respirou. Tatsumichi estava realmente participando do jogo? Então, como dissera Shogo, não havia motivo para pensar muito sobre o assunto. Ele levantou de novo o rosto em direção a Shogo. Ah, sim, Shuya disse. O quê? Esqueci de perguntar. Perguntar o quê? Desembuche. Shuya prosseguiu. Por que você se juntou a nós? Shogo franziu a testa e passou a língua de leve pelos lábios. Pois é, eu também posso ser o inimigo. Não é isso. Shuya balançou a cabeça. Afinal, você me salvou. Não, mais que isso, você também se arriscou tentando fazer Kyoichi parar. Não suspeito de você. Aí que você se engana, Shuya. Cara, pelo menos você ainda não entendeu o espírito deste jogo. O que você quer dizer? Shogo prosseguiu. Neste jogo, fazer parte de um grupo te oferece uma vantagem para sobreviver. Shuya pensou um pouco antes de concordar com a cabeça. Tinha lógica. Você poderia se revezar com os companheiros, vigiando e descansando um pouco. E mesmo sendo atacado por um inimigo, teria mais vantagem estando em maior número. E, pense bem, Shogo movimentou levemente a arma deitada sobre os joelhos. Você acha que foi muito arriscado para mim tentar fazer Kyoichi parar? Acho que ele ia parar só porque eu mandei. Talvez eu já estivesse planejando matar Kyoichi, que estava em estado de pânico. Concorda? Eu realmente precisaria matá-lo. Eu realmente precisaria matá-lo? Nunca passou por sua cabeça que eu já sabia que Kyoichi não era do tipo que atraísse um grupo e que eu talvez tivesse mandado parar como por encenação para me certificar se eu poderia ou não transformar um grupo com vocês? Se eu poderia ou não formar um grupo com vocês? Quem garante que eu não esteja simplesmente querendo me juntar a vocês para matá-los mais tarde? Shuya fitou Shogo.
Ele se surpreendera com essas explicações claras e lógicas que Shogo repetia. Era verdade que Shogo era um ano mais velho que eles, mas falava como um adulto e, por sinal, um adulto de mente amadurecida. Nesse sentido, ele se parecia um pouco com Shinji Mimura. Shuya balançou a cabeça. Se começarmos a desconfiar uns dos outros, isso não terá fim. Não o vejo como um inimigo. Ele olhou para Noriko. É minha opinião. Eu também penso assim, Noriko afirmou. Se não pudermos confiar em ninguém, perderemos. E é como vejo as coisas. É um pensamento seu, garota. É um pensamento nobre o seu, garota. Shogo replicou. Se estiver tudo bem para vocês, ótimo. Apenas os alerto para não vacilar neste jogo. E então, Shuya se lembrou afinal de que fora ele que iniciara as perguntas. Ah, sim. A questão é com você. Porque confia em nós, formar um grupo com você não significa necessariamente que um de nós ou ambos não estejam contra você. Você mesmo disse isso. Não tem motivo para confiar em nós. Shogo gargalhou. Uma questão prática, Shuya. Isso mostra que você está sacando bem as coisas. Não tente me enrolar. Responda. Shuya estendeu a mão que empunhava o revólver. Shogo se retraiu, querendo mostrar que a atitude de Shuya era perigosa. Então, Shuya insistiu. Shogo ergueu de novo a sobrancelha, e um pequeno sorriso se revelou em seu rosto. Ele olhou por um momento para os galhos entrelaçados acima de suas cabeças, e depois de novo para Shuya e Noriko. Sua afeição parecia séria. Em primeiro lugar, Shuya viu algo intenso passar de leve pelos olhos calmos de Shogo. Não sabia o que significava, mas era intenso. Tenho meus motivos para me opor às regras deste jogo, ou melhor, a este jogo em si. Shogo parou por um momento, para depois continuar. Você está absolutamente certo, porém... Embora me sinta embaraçado em admitir, sempre baseio as decisões em minha consciência. Quer dizer, Shogo pegou com ambas as mãos o corpo da carabina disposta na vertical entre os seus joelhos, como se fosse uma bengala, e olhou para os dois. Um pássaro trinava no fundo do bosque. Como Shogo exibia uma expressão solene, Shuya o ouvia tenso. Quando vi vocês dois antes, achei que formavam um casal simpático, e ainda penso assim. Shuya olhou para ele boquiaberto. Casal? Noriko foi a primeira a se manifestar. Seu rosto estava ruborizado. Você está enganado. Nós não somos. Eu não... Com Shuya, Shogo. Shogo olhou para os dois e sorriu. Depois de uma gargalhada, foi um riso inesperado e simpático. Ele prosseguiu. Por isso confio em vocês. Além disso, vocês mesmos acabaram de dizer, não tem fim se começarmos a ter suspeitas. Não é suficiente? Shuya por fim sorriu e falou com sinceridade. Obrigado. Estou feliz que você confie em nós. Shogo continuou, rindo. Ao contrário, a honra é minha, rapaz. Desde o dia que você veio transferido para a nossa escola, você me pareceu um cara individualista. Não use essas palavras complexas comigo. Eu sou meio tosco, cara. Noriko abriu um sorriso e disse, que ótimo. Fico aliviada em ter mais alguém junto de nós. Em resposta a essas palavras, Shogo coçou com a ponta do dedo indicador o bigode ralo sobre o nariz e fez um gesto inesperado. Voltando-se para Shuya, estendeu-lhe a mão direita. Também acho ótimo. É triste ficar sozinho. Shuya apertou a mão de Shogo. Sentiu que assim, como seu comportamento, a mão grossa de Shogo se assemelhasse a de um homem feito. Shogo alongou a parte superior do corpo, passou por Shuya e ofereceu a mão a Noriko. Você também, garota. Noriko apertou a mão dele. Então Shogo disse, olhando para a perna de Noriko, envolta em curativos. Tinha me esquecido disso. Mostre-me o ferimento de sua perna primeiro e depois conversaremos sobre como agir daqui em diante. Restam 29 estudantes. 20. A luz do sol, que criava padrões minuciosos pelo vidro opaco da janela, se intensificava aos poucos, começando a se espalhar com alvura. Com as costas contra uma parede, Yumiko Kusaka, a estudante número 7, comprimiu os olhos quando os raios solares os atingiram diretamente. Yumiko lembrou a frase corriqueira repetida nos sermões proferidos pelo padre local da Igreja do Vale, que os pais e ela, antes mesmo de ter seu nome registrado no cartório, frequentavam. O sol surgirá todos os dias, espalhando sobre cada um de nós suas bênçãos.
Realmente, sinto-me abençoado por fazer parte de um jogo tão divertido, pensou com amargura. Yomiko balançou de leve os cabelos curtos, estilo Joãozinho, abriu um sorriso sarcástico e olhou para Yukiko Kitano, a estudante número 6, sentada a seu lado, também encostada à parede. Yukiko permanecia num estado de torpor, olhando fixamente para o assoalho de madeira que começava a ser banhado pela luz. Embora o prédio em que estavam tivesse uma placa na entrada com o grandioso nome Associação Turística da Ilha de Okishima, mas parecia o local de reunião de uma associação de bairro. Um pouco adiante, logo na entrada, havia uma mesa de escritório, uma cadeira e armários de documentos com ferrugem em vários pontos. Sobre a mesa havia um telefone. Ela tentou usá-lo, mas obviamente, conforme Sakamoto prevenira, o aparelho não emitia nenhum sinal. Dentro dos armários encontraram somente alguns panfletos turísticos sem atrativos em particular. Yumiko e Yukiko eram amigas desde pequena, dos tempos do maternal. As duas estudavam em turmas separadas e viviam em vizinhanças diferentes, mas se conheceram graças, mais uma vez, à igreja do vale que os pais de ambas frequentavam. Elas fizeram amizade na terceira visita de Yumiko à igreja, mas para Yukiko era como se fosse sua primeira vez, pois parecia intimidada por tudo que havia lá, incluindo o gongo que soava a cada declaração do pastor e a atmosfera geral da igreja com decoração carregada. Por isso, depois das orações, Yumiko se aproximou da menina quieta, deixada sozinha pelos pais, que pareciam atarefados com algo, e perguntou: "Você não acha tudo isso muito chato?" A menina parecia um pouco chocada, mas sorriu. Desde então, tornaram-se amigas. Embora com nomes parecidos, elas não tinham muitos pontos em comum. Desde pequena, Yumiko era agitada a ponto de as pessoas a acharem parecida com um menino. Mesmo hoje, embora as chances de voltar a esse hoje fossem baixíssimas, ela era a quarta batedora no time de softball. Yukiko gostava de trabalhos manuais e costumava preparar bolos para a amiga. Yukiko era agora 15 centímetros mais alta que Yumiko era agora 15 centímetros mais alta que Yukiko, que costumava dizer que tinha inveja da altura e do rosto bem definido da amiga, mas Yumiko tinha de fato mais inveja de Yukiko, por sua estatura pequena e faces arredondadas. Realmente, elas tinham tipos opostos, mas eram até agora melhores amigas. Isso não mudara. Felizmente, e isso é descortês a ser dito, a morte de Yoshitoki Koninobu, o estudante número 7, antes da partida delas, permitiu que o intervalo entre suas saídas fosse de apenas 2 minutos. Depois de Yukiko deixar a sala de aula, ela se escondeu atrás de um poste com o rosto pálido e esperou por Yumiko. Elas fugiram, 20 minutos depois que Yoshio Akamatsu voltou para começar a matança, embora as duas ignorassem isso, e se dirigiram para o norte, muito além da área residencial. A partir do caminho no litoral leste da ilha, um pouco mais para cima da montanha norte, elas encontraram um prédio único que se destacava sobre uma colina e se trancaram em seu interior. Mais de 4 horas haviam se passado desde então. Exaustas pela extrema tensão, permaneceram sentadas próximas uma da outra, apenas deixando o tempo passar. Yumiko afastou os olhos de Yukiko e, como amiga, permaneceu olhando fixamente o assoalho. Embora estivesse com a mente entorpecida, não parava de pensar. O que elas deveriam fazer agora? O anúncio das 6 da manhã de Sakamoto pode ser ouvido mesmo dentro daquele prédio. Além de Yoshitoki Koninobu e Fumio Fujiyoshi, 9 colegas de turma já haviam morrido, com exceção de Sakura Ogawa e Kazuhiko Yamamoto. Os outros não deveriam ter se suicidado. Alguém os matara. Naquele exato momento, alguém poderia estar sendo morto. De fato, ela teve a impressão de ouvir algo semelhante a tiros logo depois do anúncio das 6 da manhã. Como alguém poderia matar os próprios colegas de turma? Logicamente, essa era a regra, mas Yumiko custava acreditar que alguém de fato seguisse isso. Porém, se Yumiko percebesse que alguém estava tentando matá-la, ela provavelmente revidaria. Sim. Se for assim, então... Yumiko olhou o microfone portátil no formato de megafone disposto num canto da sala. Seria possível usá-lo? Se pudesse, ela seria morta? Isso a apavorava. E ela mataria? Porque, se por um lado Yumiko não podia acreditar que alguém de fato estivesse participando do jogo, ela também não conseguia se libertar do medo que a dominava. Esse medo a levou a fugir às pressas até aquele local com Yukiko, e se
Se houvesse alguém disposto a jogar, mas veio-lhe à mente uma cena, o rosto de sua melhor amiga quando estava no início do ensino fundamental, e não era Yukiko. A amiga chorava, por alguma estranha razão de todo o traje da amiga na ocasião. Ela só podia lembrar com clareza dos tênis cor-de-rosa. Yumi, sendo chamada por Yukiko, Yumiko interrompeu os pensamentos e voltou o rosto para a amiga. Vamos comer pão? Com o estômago vazio, não conseguiremos ter boas ideias. Yukiko abriu um sorriso gentil. Parecia um pouco forçado, mas ainda era seu sorriso costumeiro. Vamos? Yumiko retribuiu o sorriso e concordou. Tudo bem, vamos sim. Elas tiraram pão e água dos respectivos kits de sobrevivência. Yumiko olhou para as duas latas redondas dentro do kit, semelhantes às de enlatados. As latas eram prateado-esverdeadas e, na parte de cima, tinham uma barra protuberante da grossura de um polegar, algo parecido com uma alavanca e um anel metálico de cerca de 3 centímetros de diâmetro. Ela imaginou que se tratassem de granadas de mão. A arma de Yukiko era um conjunto de dardos, devia ser algum tipo de gozação. Eles vinham até acompanhados de um alvo redondo em madeira. Passado alguns minutos, depois de terem comido metade do pão e tomado um gole d'água, Yumiko perguntou: Você está mais calma, Yukiko? Enquanto mastigava seu pão, viu que os olhos grandes da amiga cresceram um pouco mais. Porque você tem tremido há algum tempo? Ah, o rosto de Yukiko desanuviou. Acho que estou bem agora, Yumi. Afinal, você está do meu lado. Yumiko sorriu, balançando a cabeça. Ela pensou que deveria consultar Yukiko sobre como deveriam agir enquanto estavam comendo, mas decidiu não fazê-lo, pois não se sentia muito confiante sobre sua ideia. O que ela pensou em fazer poderia ser bastante perigoso. Para realizar isso, não apenas ela se arriscaria, como também poria Yukiko em perigo. Mas, por outro lado, o pânico de ultrapassar o prazo limite forçava todo mundo a se expor a esse tipo de risco. Qual seria a coisa certa a fazer? Yumiko ainda não tinha certeza. Elas permaneceram quietas por um tempo. Então Yukiko de súbito falou: Sabe, Yumi? O quê? Você pode achar que o que eu vou dizer é idiota numa situação como a nossa, mas... Yukiko mordeu ligeiramente os lábios pequenos, porém carnudos. O quê? Yukiko hesitou um pouco, mas por fim resolveu perguntar. Em nossa turma tinha alguém de quem você gostasse? Os olhos de Yumiko se arregalaram de súbito. Incrível. Esse é exatamente o tipo de tema apropriado para uma conversa à noite quando você está numa excursão da escola. Depois de terminar os jogos de cartas, guerras de travesseiros e se aventurar pelo interior do hotel, esse assunto era o número 1, deixando para trás os fuxicos sobre os professores ou as conversas sobre o futuro. Era o assunto sagrado conversado em sussurros, em meio à escuridão noturna. Logicamente, dentro do ônibus, todas pensavam, até caírem no sono, que talvez pudesse haver essa conversa durante a viagem. Você quer saber se tem algum rapaz da turma? Sim. Yukiko olhou meio acabrunhada para Yumiko, com os olhos abaixados. Ah, Yumiko hesitou um pouco, mas então decidiu responder, com sinceridade. Sim, tem. Eu sabia. Yukiko olhou para os joelhos que sobressaíam de sua saia. Yukiko olhou para os joelhos que sobressaíam de sua saia plissada e prosseguiu. Sinto muito nunca ter dito isso a você, mas eu gosto de Shuya. Yumiko assentiu sem dizer nada. Ela já desconfiava. Yumiko puxou do arquivo em sua memória os dados sobre Shuya Nanahara. Altura: 1,70 m. Peso: 58 kg. Visão: 1,2 de grau na visão direita. 1,5 na esquerda. Porte magro, mas musculoso. Até a metade do ensino fundamental era interbases da Little League e primeiro batedor, mas depois largou o time e agora preferia se dedicar à música, sendo excelente cantor e guitarrista. Graças à sua condição de melhor jogador do time em seus dias na Little League e pelo fato de o primeiro ideograma de seu sobrenome significar 7, foi apelidado no beisebol de Wild 7, como a marca de cigarro. Seu tipo sanguíneo é B, e ele nasceu no dia 13 de outubro, no outono, como o primeiro ideograma de seu nome indica.
Ele perdeu os pais ainda criança e agora vive num orfanato católico chamado Casa de Caridade na periferia do distrito de Shiroiwa. Seu melhor amigo, Yoshitoki Kanenobu, mas agora ele está morto. Também vivia na Casa de Caridade. Shuya é um estudante regular, dominando mais as matérias de humanas como inglês e literatura. Ele tem um rosto singular, com os lábios levemente curvados, mas olhos gentis de pálpebras bem definidas, o que o torna bastante charmoso. Seus cabelos são ligeiramente ondulados e longos, como os de uma garota, cobrindo o pescoço e chegando aos ombros. O arquivo de Yamiko estava lotado de informações sobre Shuya Nanahara. Tenho certeza de que meu arquivo tem mais material que o de Yukiko. Bem, talvez. Um dos assuntos mais importantes do arquivo era a altura dele. Isso porque, se Shuya não crescer mais, não vou poder usar sapatos de salto alto quando estivermos juntos, pois ficarei mais alta que ele. Mas agora, ela não seria capaz de compartilhar esses pensamentos com Yukiko. Yumiko tentava parecer o mais calmo possível. É sério? Sim. Yukiko baixou o olhar. Depois disse aquilo que realmente desejava. Quero muito vê-lo. Muito. O que ele está fazendo agora? Sentada com as mãos ao lado das coxas, ela desatou a chorar. Yumiko gentilmente tocou os ombros de Yukiko. Não se preocupe. Conhecendo Shuya, não importa o que aconteça. Dando-se conta, no entanto, de que isso poderia soar estranho, ela complementou às pressas. Você sabe que ele é o melhor esportista da turma. Além do mais, ele parece muito corajoso. Quer dizer, eu não o conheço bem, mas... Yukiko enxugou as lágrimas e concordou. Tem razão. Depois, como se sentisse melhor, perguntou. E você, Yumi? De quem você gosta? Yumiko somente pôde olhar para o teto e murmurar. Enquanto pensava. Ela estava em apuros. Devo dizer qualquer nome mais conveniente só para despistar? Tatsumichi é um dos ases no time de handball. Apesar do rosto um pouco rude, ele tem um ar simpático. Shinji? Todos o consideravam um arremessador genial do time de basquete, com vasto conhecimento sobretudo com inúmeras garotas em sua cola, mas não as da classe delas, talvez porque sua reputação quase unânime entre as meninas da turma B fosse a de playboy. Mitsuru? Ele fazia passar por valentão, mas realmente não parecia tão ruim. Era gentil com as garotas. Mas ele também está morto agora. Hiroki tinha um ar taciturno e poderia servir. Algumas garotas têm medo dele porque pratica artes marciais, mas Yumiko achava isso um charme. Mas ele não estava namorando Takako Chigusa? Takako me abominaria se um dia descobrisse. Ela é muito durona, mas também uma boa moça. Pensando bem, todos eram legais, tanto os rapazes quanto as garotas. Voltei à mesma questão. Eu não deveria confiar neles? Então, quem é? Yukiko repetiu a pergunta. Yumiko voltou a olhar para Yukiko. Ela hesitou de novo, mas por fim decidiu revelar o que pensava. Pelo menos poderia desabafar, afinal Yukiko era a única amiga em quem podia confiar. Posso perguntar algo? Yukiko inclinou a cabeça, curiosa. Yumiko cruzou os braços para se concentrar e então indagou. Você acha realmente que há alguém desejando matar todos nós? Quero dizer, agora, em nossa turma? Yukiko franziu de leve a testa. Bem, o fato é que ao pronunciar a palavra, sua voz tremeu. Morreram, todos eles. Foi anunciado esta manhã 9 estudantes desde que nós partimos. Impossível todos terem se suicidado. Além disso, não acabamos de ouvir algo parecido com disparos? Yumiko inclinou a cabeça ao olhar para Yukiko. Ela estendeu as mãos, só então percebeu que o punho esquerdo do terninho de marinheiro apresentava um pequeno rasgo. Bem, raciocine comigo. Nós duas estamos apavoradas aqui. Mesmo juntas, estamos nessa situação. Sim. E acredito que o mesmo esteja acontecendo com os outros. Todos devem estar apavorados, não acha? Yukiko parecia refletir um pouco sobre o assunto. Depois de um tempo, falou. Sim, talvez. Eu estava tão preocupada com meu próprio medo que esse pensamento nem me ocorreu. Yumiko concordou com a cabeça e prosseguiu. E porque tivemos sorte o suficiente para acabar juntas, provavelmente não sentimos tanto, mas se estivéssemos sozinhos, com certeza seria muito assustador. Tem razão.
E o que aconteceria se você encontrasse alguém nesse estado de pavor, Yukiko? Eu fugiria, é lógico. E se você não tivesse escapatória? Yukiko parecia analisar com cuidado a situação. Então falou devagar. Bem, eu talvez apenas lutasse. Se tivesse algo nas mãos, lançaria. Se tivesse alguma arma de fogo, talvez atirasse. Logicamente, eu tentaria conversar, mas se acontecesse rápido e eu não tivesse alternativa, Yumiko concordou. Exatamente. Por isso não deve haver ninguém aqui querendo matar os outros. Acho que é porque, por medo, nos convencemos de que todos querem nos matar, e por isso vamos à luta. Se estivermos tão convencidos disso, mesmo que ninguém nos ataque, podemos até acabar indo atacar os outros. Ela interrompeu o que falava, descruzou os braços e pôs as mãos sobre o assoalho antes de prosseguir. Acho que todos estão apenas apavorados. Yukiko comprimiu outra vez os lábios pequenos e carnudos. Depois de alguns instantes, olhou para o assoalho e disse numa voz hesitante. Eu não sei. Realmente não posso confiar. Nem na gangue de Mitsuko Soma, nem em Kazuo Kiriyama. Yumiko abriu um leve sorriso e mudou de posição, mexendo as pernas sobre a saia plisada. Vou te dizer o que penso, Yukiko. Do jeito que as coisas vão, morreremos. O prazo? Se ninguém morrer nas próximas 24 horas, se sobrevivermos até lá, ainda assim acabaremos assassinadas. Yukiko assentiu de novo com uma expressão de pavor. Tem razão. Por isso, a única coisa a nosso alcance é induzirmos todos a cooperarem para descobrirmos juntos um jeito de sair daqui, certo? Bem, sim, mas... Yumiko interrompeu Yukiko e então inclinou de leve a cabeça. Tive uma experiência desagradável porque não confiei em alguém. Foi no início do fundamental. Yukiko fitou Yumiko. O que aconteceu? Yumiko olhou para o teto. Ela recordou do rosto choroso de sua amiga e dos tênis cor-de-rosa. Em seguida voltou os olhos para Yukiko. Na época, eu tinha muita afeição a... Você se lembra dos gatinhos Egg Cats, que viraram uma febre? Sim, havia um produto com o desenho dos personagens. Eu tinha uma prancheta com a ilustração deles. Pois é. E eu, uma caneta esferográfica tricolor. Uma edição limitada. Hoje, quando penso nisso, parece besteira, mas na época eu adorava aquela caneta. Bem, um dia ela desapareceu. Yumiko abaixou a cabeça. Eu suspeitei que uma amiga tivesse roubado. Ela queria muito a caneta e, além disso, eu me dei conta de que ela sumira depois da aula de ginástica no primeiro horário, justo quando essa amiga alegou não estar passando bem, e voltou antes de todos para nossa sala de aula para descansar. E também... Isso é realmente horrível. Bem, ela não tinha pai e a mãe trabalhava num bar, por isso ela não tinha boa reputação. Yukiko acompanhava lentamente. Ok. Eu a enchi de perguntas, mas ela jurou não saber de nada. E eu até contei à professora sobre o caso. Nossa mestre, que possivelmente também discriminava a garota, pressionou para que contasse a verdade, mas ela apenas chorou e insistiu em negar tudo. Yumiko voltou a olhar para Yukiko. Quando voltei para casa, encontrei a caneta na minha escrivaninha. Yukiko ouvia calada. Ele pediu desculpas. Ela afirmou que não havia problema, mas isso abriu uma brecha em nosso relacionamento. Um tempo depois, ela acabou se transferindo para outra escola, talvez porque a mãe tenha se casado de novo e nunca mais a vi. Éramos ótimas amigas, assim como você e eu, mas no final eu fui incapaz de confiar nela. Yukiko deu de ombros e então continuou. Desde então, tenho me empenhado ao máximo para confiar nas pessoas. Quero acreditar nelas. Se não puder, tudo se torna impossível. Isso é diferente do que o povo daquela estúpida igreja do Vale prega. É nisso que eu acredito. Você me entende? Entendo. Então, vamos considerar a situação atual. Bem, Mitsuko Soma parece perigosa, é a reputação dela, mas duvido que seja tão má a ponto de realmente sair por aí com a intenção de matar pessoas por puro prazer. Ela não pode ser tão cruel. Não havia ninguém em nossa turma tão ruim, não é mesmo? Depois de um momento, Yukiko concordou. Portanto, Yumiko continuou. Se conversarmos da forma adequada, todos pararão de lutar. Depois poderíamos imaginar juntos como lidar com a situação que enfrentamos agora. Mesmo não levando a nada, pelo menos poderíamos evitar matarmos uns aos outros, não acha? Sim, Yukiko concordou, ainda hesitante. Um pouco cansada da conversa, Yumiko respirou fundo e de novo trocou a posição das pernas.
De qualquer forma, essa é a minha opinião. Agora me diga a sua. Se você for contra, eu não farei nada. Yukiko contemplou por um tempo o assoalho, pensativa. Ao término de 2 minutos, ela começou a falar lentamente. Lembra como uma vez você comentou que eu dou muita importância à opinião alheia? Eu disse isso? Yumiko examinou a face de Yukiko, que olhou para cima à procura dos olhos da amiga. Então, Yukiko sorriu gentilmente. Acho que você está absolutamente certa. É o que eu penso. Yumiko também sorriu para ela e agradeceu. Ela se sentiu feliz por Yukiko ter considerado sua ideia positivamente, e agora a resposta dela parecia confirmar que o seu pensamento estava correto. Temos de fazer isso. Não quero morrer sem me esforçar. Se houver uma chance, vamos buscá-la. Como eu disse para Yukiko, quero confirmar nas pessoas. Vamos tentar. Então, Yukiko perguntou. Mas como faremos? Como poderemos chamar o pessoal? Yumiko apontou para o megafone jogado no canto da sala. Depende de podermos ou não usar aquilo. Yukiko balançou várias vezes a cabeça, olhou para o teto e, algum tempo depois, disse lentamente: Se tudo der certo, poderei ver Shuya. Yumiko concordou. Sim, estou certo de que poderemos, ela afirmou para si mesma. Restam 29 estudantes.